O Odisseu é multi-astucioso, né? Talvez a maior astúcia dele seja contar histórias, ficcionalizar a si mesmo, as aventuras dele, né? No final da Odisseia, pro rei Alcino, ele conta parte do percurso dele até chegar ali, na Ilha dos Feácios. Ele não fala o nome próprio, né? Deixa vago o lugar do nome próprio. O rei Alcino o envia para Ítaca, que é onde Odisseu quer chegar. Vai ser a parada final do Odisseu. Mas em Ítaca, ele precisa... Como é a chegada de Odisseu a Ítaca, né? Ele precisa se apresentar como Odisseu para aqueles que o conheciam. Isso não é simples, né? Porque ele precisa ver as pessoas, a fidelidade das pessoas, como está o palácio. Ele vê que ele tinha um servo que permanece fiel, o Eumeu. O filho dele, Telêmaco, já está grande e ainda espera notícias do pai. O Odisseu, disfarçado de mendigo, né? Ainda como um estrangeiro desconhecido, ele vê que o palácio dele está sendo diariamente assaltado por pretendentes da Penélope, a mulher dele. Então o Odisseu precisa ver uma forma de eliminar aqueles pretendentes, né? E retomar a sua posição, a sua condição de rei e de esposo de Penélope, pai de Telêmaco. Nessa chegada do Odisseu em Ítaca, nesse tateamento para ver como ele vai retomar as posições dele, ele está na casa do Eumeu, né? Disfarçado de mendigo. Está na casa do Eumeu, um criador de porcos, servo do Odisseu. Numa conversa, o Eumeu hospitaleiro, muito hospitaleiro com o Odisseu. Numa conversa, o Eumeu pergunta para aquele estrangeiro aquelas perguntas que se faz quando se hospeda alguém, né? Pergunta a filiação, o lugar de origem, pergunta como chegou ali, né? Que nau o trouxe, que tripulação o trouxe. Odisseu vai contar um pseudos, uma ficção. Ele vai contar uma história sobre como ele chegou ali, uma história que ele sabe que não é verdadeira. Ele não vai contar a história dele mesmo, do Odisseu, né? Mas é uma história que poderia ser verdadeira.
É, é uma... O André Malta, né? Não, Jacinto, que desse livro que a gente está usando para esses vídeos, chama de Atrequeos. Uma história é contar exatamente o que aconteceu. Odisseu diz: eu contaria exatamente o que aconteceu. Atrequeos. Esse exatamente não tem a mesma intenção de verdadeiramente. Verdadeiramente, um homem fala para o outro o que ele acha que aconteceu. Ele pode dizer a verdade ou mentir. Ele não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele diz o que ele sabe do que aconteceu. Ele pode estar enganado, né? Pretendendo dizer a verdade, a aletheia, o homem pode dizer uma verdade ou uma mentira. Verdades ou falsidades. O que o Odisseu vai fazer, vai contar para o Eumeu, é dizer verdades e mentiras. Como assim, verdades e mentiras? É porque ele vai apresentar um percurso dele até chegar em Ítaca, que é um percurso ficcional. Ele vai inventar, mas que é uma possibilidade dentro da história dele. Possibilidade dentro da história dele. Porque ele vai contar uma história de alguém que saiu da guerra de Troia, teve percalços, certos percalços, e chegou ali, em Ítaca. Foi o que aconteceu com Odisseu. Agora, que percalços são esses? São diferentes do que ele, Odisseu, viveu. Mas ele poderia ter vivido. Odisseu vai contar, e Homero vai contar junto com ele, uma história fictícia, mas que está dentro das possibilidades, dentro das possibilidades. E é uma história que vai se manter, ela precisa ter coesão com o que o ouvinte sabe, né, daquele homem, ou de algum personagem que ele pretenda mencionar. Odisseu, ou vamos dizer, o estrangeiro, né? Porque ele ainda não se apresentou como Odisseu. Ele é o estrangeiro, ele é aquele que está na ficcionalização, está usando essa da astúcia do Odisseu para ser um estrangeiro que conta sobre si mentiras semelhantes aos fatos, dando para o ouvinte a percepção de que aquilo é fidedigno. O estrangeiro então vai contar para o Eumeu que ele vivia em Creta, nasceu e viveu em Creta, numa família muito abastada, uma família com muitos filhos. Ele era
tinha nascido de uma escrava, mas ele foi adotado pelo rei de Creta. E ele era considerado filho por esse rei, rei Castor. E ele tinha bom desempenho nas guerras. Ele já havia comandado homens, comandado naus vitoriosos, né? E ele foi convocado para participar da guerra de Troia. E lutou em Troia, lutou os 9 anos da guerra, né? No 10º ano ele vence, né? Junto com os outros aqueus, e ele volta para Creta, vitorioso. Permanece 1 mês em Creta, mas então viaja para o Egito. E ali no Egito, ele foi com uma tripulação, né, comandada por ele. Ele ordenou que a tripulação respeitasse o local, os habitantes, mas os homens dele, né, saqueiam a localidade, matam alguns homens locais. Então o exército da localidade os aprisiona, né? O estrangeiro, então, que não havia feito nenhuma daquelas coisas que a tripulação dele fez, e ele não queria sofrer as consequências do que os outros fizeram, né? Ele suplica ao rei local, suplica para que o poupe, né? E o rei reconhece que ele não é responsável pelo que os homens dele fizeram, pune os homens dele e o deixa livre, né? E esse estrangeiro passa a viver no Egito, fica 7 anos no Egito, e ele prospera, né? Ele tem um casamento com uma mulher de posses, e ele acumula riquezas, até que chega ali no Egito um homem da Fenícia, ali perto, né, do Egito. Esse homem da Fenícia é conhecido como 171. E ele faz a proposta para o estrangeiro: venha comigo para a Fenícia, porque ali tem muitas oportunidades de você enriquecer mais, né? E o estrangeiro então vai para a Fenícia, fica 1 ano na Fenícia, acumulando mais riquezas. Aí esse homem propõe para que eles viajem para a Líbia, mais para dentro ali da Ásia, né? Aí o estrangeiro diz: tá bom. E eles chegam a embarcar, mas durante a viagem a nau naufraga. Morre esse fenício, morre a tripulação, mas o estrangeiro permanece vivo. E Zeus dá para ele algum mastro, algum pedaço da nau para segurar, e ele fica agarrado ali, e ele fica à deriva por 9 dias no mar. Os ventos o empurram, né? E ele chega na ilha dos 3 Protos, é um povo. E o rei do local é Fidão. Fidão o acolhe muito bem. E Fidão diz para ele, para o estrangeiro, que já havia dado hospedagem para o Odisseu. Então o estrangeiro fala para o Homeu, para quem ele está contando essa história, que ele tem notícias do Odisseu. Odisseu está próximo de voltar para Ítaca, o estrangeiro diz para o Eumeu. Ele está esperando
Só o retorno de homens que virão de Dódona para levarem ele para Ítaca. Então ele está em vias de voltar para Ítaca. Aí o Fidão fala para o estrangeiro que vai mandá-lo de volta para Creta, né? Organiza uma tripulação, uma nau, e o manda. Só que no meio da viagem, a tripulação o rouba, né? Deixa sem nada, pelado. E é nessas condições que ele chega em Ítaca, como um homem que já teve muitas posses, de família nobre em Creta, foi para a guerra, passou muitos anos no Egito, passou por um terrível naufrágio, foi roubado, foi bem recebido pelo rei Fidão, e agora estava ali em Ítaca, como um náufrago, um velho náufrago, em roupas andrajosas, né? Esperando a possibilidade de voltar para Creta. E ele dizia então de si, sem dizer o próprio nome, pro Eumeu. E dando pro Eumeu, falando pro Eumeu que ele tinha notícias de Odisseu. A história que esse estrangeiro conta, ela tem muitos pontos semelhantes com a história de Odisseu. Odisseu conta, fazendo passar pelo estrangeiro, a história dessa forma, de modo que a história do estrangeiro seja verossímil, porque semelhante à dele, Odisseu. Realmente, o Odisseu passou esse tempo todo fora de casa, foi para a guerra, passou por vários lugares, onde alguns ficou bastante tempo, outros ficou pouco tempo, perdeu tudo pela ação de outras pessoas, passou por naufrágios terríveis, né? Odisseu foi acolhido muito bem na terra dos Feácios, assim como o estrangeiro disse que foi bem acolhido pelo rei Fidão. Então a Trequeus é isso, é contar uma história verossímil, porque ela é verdadeira e falsa. Ela é uma ficção, é mentira semelhante a fatos. E essa é a estratégia que o Odisseu usa para fazer com que a história dele seja crível por quem o escuta. E o Homero mostra a habilidade dele. A habilidade de Odisseu é a habilidade do Homero em mostrar esse personagem, Odisseu, que se faz passar por um homem que não tem nome e que conta de si uma história que é muito próxima da história do Odisseu, mas que não é a mesma. E é uma história possível para o Odisseu, mas é uma história diferente da verdade. A ficção ela é verdade e mentira, ela é verdade e falsidade. E o Odisseu, ele sabe que ele está
transitando de uma para outra, ou ele sabe que está dizendo falsidades que são semelhantes à verdade. É diferente de quando o eu meu vai contar pro Telêmaco, quando o Telêmaco pergunta: e aquele estrangeiro que está na sua casa? De onde ele veio? Quem ele é? O eu meu, ele está preocupado em dizer a verdade. E ele acaba dizendo a falsidade, sem saber que está dizendo a falsidade, porque ele está dizendo o que o outro falou para ele. Então o eu meu, quando está pretendendo dizer a verdade, ele pode dizer verdade ou falsidade, ingenuamente. Agora o Odisseu não. Ele tem o controle do discurso, que o controle do discurso permite que ele diga uma ficção verossímil, semelhante aos fatos. É uma coisa que é possível aos poetas e às musas. Os poetas, por causa das musas, melhor dizendo, né? Tá bom? Então ficamos por aqui.